muito orgulho, né, em meio a tanto caos e tanta notícia ruim, ter conseguido organizar o programa, né, conseguir ter feito toda essa função do eco e poder contar com amigos, né, mais do que colegas, mas com os amigos que foram parceiros, né, que sempre apoiam e apoiaram e deram o que eles têm de mais importante, né, que é o tempo deles, o conhecimento, para a gente conseguir chegar nisso junto, a gente conseguir ter alguma atitude positiva, né? E quem sabe de esperança de a gente conseguir chegar num momento melhor. A gente chega hoje para a última aula, que é o ventrículo direito, quando a gente parece que a gente está se aproximando do pico, né, do Covid aqui no nosso estado. Então, espero que tudo isso, né, tenha sido útil, né, que a gente vai ter uma aplicação que vai ser boa e positiva para todos nós. E agradecer também a vocês pelo interesse. Vamos estar falando então do ventrículo direito. Vou falar um pouquinho então da anatomia dele, da motivação, porque que ele é interessante e importante a gente avaliar, como fazer isso de maneira técnica, o que são os achados patológicos e falar um pouquinho ao final do Doppler, que o Doppler até sai um pouco da nossa abordagem para esse curso, a gente tenta sempre simplificar, a gente não chegou a dar um detalhamento em Doppler, mas vou tentar dar uma explicada ali sucinta. Bom, ventrículo direito, né? Primeira imagem, se a gente puxar os cortes de anatomia, já dá aquele susto, porque, bem sinceramente, é uma estrutura que geralmente a gente não dá o devido valor, né? A gente não dá a verdadeira importância dele, não é algo que a gente costume pensar ou estudar. Essa é a posição dele. Ele tem uma posição um pouco diferente, é difícil até entender os cortes anatômicos que ele apresenta. Ele seria basicamente assim, na verdade, é uma estrutura que conforme o corte, ela vai ter um formato de pirâmide ou de crescente. Eles descrevem, né, nos textos anatômicos como duas cavidades em separado, que seria uma, essa aqui que é a cavidade de entrada, que eles chamam de sinus, e a outra, que eles chamam de cone, a cavidade de saída de infundíbulo. E essas duas cavidades seriam divididas por uma membrana, uma crista de músculos, que eles chamam ela de cristas supraventriculares. Essa crista aqui divide bem essas duas estruturas. Aqui nos sinos a gente tem uma estrutura supermuscular e tem também um tecido muscular muito característico, porque é cheio de trabeculações que tem uma função contrátil, que é a parte mais importante da contração do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, e enquanto nessa parte aqui, que seria a vida de saída, né, o cone arterial que eles chamam, nessa parte a gente tem uma parte que é mais elástica, que faz mais a distensão, então a gente tem um órgão aqui, uma parte do órgão, o ventrículo direito, que tem uma característica muito própria e mesmo as diferentes partes dele são muito específicas e muito diferentes uma da outra. Como é que eu vou enxergar, né, o meu ventrículo direito? Essa aqui é uma representação de tudo que a gente vai estar pensando, né, na entrada da cava, na saída da pulmonar. Na verdade, a imagem que a gente tem que pensar e se habituar quando a gente vai pensar no ventrículo direito vai ser essa aqui, né? Eu vou enxergar ele invertido. Como vocês já viram nas nossas aulas anteriores, aqui a gente vai estar fazendo esse corte, é o apical 4 câmaras. Eu estou com o meu transdutor bem na ponta do coração, no ictus cordis, apontando o feixe do ultrassom lá para a escápula contralateral. E daí é essa imagem que eu vou ter no ultrassom. E o que vão ser os pontos do ventrículo direito que para mim vão ser importantes eu reconhecer? O septo interventricular, né, é fácil a gente conseguir, a partir do momento que eu identifico o ventrículo esquerdo e identifico o direito, eu consigo ver o septo sem maiores problemas. Eu vou ver aqui a tricúspide, né, e é importante a gente ter a dimensão que eles falam sempre do plano da tricúspide, que é todo o músculo, todo o anel fibroso que vem em torno da válvula, isso é uma coisa importante para a gente ir avaliando. A parede livre do ventrículo direito e aqui a região mais apical. A gente estava falando antes, então, aqui eu tenho a cava, né, a cava superior, cava inferior, e eu vou ter primeiro a região dos sinos, e por consequente, depois tem uma divisão entre elas, que é a crista muscular, e dessa crista a gente tem a parte do cone, que é a parte onde vai ser a dejeção para a artéria pulmonar e assim por diante. Quando eu vou olhar no corte do ecógrafo, né, no apical 5 câmaras, é isso aqui que eu estou enxergando. Então, ventrículo esquerdo, aqui a gente reconhece o septo, aqui vai estar o meu ventrículo direito, aqui a válvula tricúspide, está o plano do anel tricúspide aqui, aqui a minha parede livre,
do ventrículo direito, e aqui a minha região apical, e essas são as estruturas que a gente vai reconhecendo, e a partir do momento que a gente começa a entender o que representa essa anatomia, a gente também vai ter já uma ideia do que a gente vai estar avaliando quando a gente está procurando algum modelo, né, de saúde ou algum modelo patológico. Aqui um vídeo da mesma imagem, né, de novo a janela apical, estou lá no ictus cord, na ponta do coração, e eu vou reconhecendo as estruturas. Hoje a gente está falando de ventrículo direito, né? O que é importante então a gente dar uma olhada nele? Septo interventricular, ver como é que ele se comporta, né, em relação à cavidade esquerda, está aqui, né, o ventrículo esquerdo, ao plano da válvula mitral, a gente vê a abertura, átrio esquerdo, átrio direito, aqui todo o plano da tricúspide. Reparem que a gente vai falar mais adiante, não é só a questão da abertura da válvula, mas tu vê como toda a estrutura fibrosa aqui, todo o músculo que tem no entorno, se ele avança, se ele não se movimenta ou não. E depois ainda a parede livre, aqui do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito. E lembrem que eu falei que tem uma característica dele que ele tem um tecido às vezes muito mais trabecular, principalmente na parte onde eu estou falando do tecido no prato de entrada. Então aqui tem uma dessas características, reparem, tem uma imagem cinza ecogênica aqui, isso aqui eles chamam de banda moderadora, mas não é incomum a gente ver tabeculações nessa região, que é a região de entrada, da onde chega o sangue diretamente vindo do átrio. Então é uma estrutura diferente do que a gente está acostumado a ver no ventrículo esquerdo. Outra imagem aqui, um corte subcostal, ventrículo direito, né, tá em evidência. A gente enxerga aqui o fígado, a gente enxerga aqui as trabeculações desse ventrículo direito. Esse é um ventrículo direito que já tem um grau de alteração, né, já está longe do normal. Então, mas reparem como é um tecido muscular muito diferente do que a gente está acostumado, muito mais trabeculado. Aqui a gente vê bem definido ele, aqui a gente vai ter o nosso septo e o ventrículo esquerdo, que a gente vai vendo o comportamento. Um dado interessante da literatura é isso aqui, eles falam que a melhor janela para eu conseguir ter uma ideia da espessura da parede do ventrículo direito e a espessura da parede livre é a subcostal, que por coincidência é uma das paredes mais fáceis na UTI, na emergência, da gente conseguir obter nos nossos pacientes. A espessura normal da parede do ED fica até no máximo de 4 milímetros. Em condições agudas, né, toda a parede vai ser menor do que isso. Eu levo pelo menos 48 horas para aumentá-lo de espessura, então com isso eu posso fazer já uma diferenciação. Se eu estou com um caso crônico de hipertensão pulmonar, de disfunção do VD, ou se é uma coisa realmente aguda. Então vejam como essa janela aqui simples, só de bater o olho nessa imagem, se vocês olharem aqui essa reguinha, isso aqui é 10 milímetros, então só dessa parede ter mais de 4 milímetros, eu já sei que isso aqui é uma condição crônica e não aguda. Vejam que isso aqui é uma imagem muito fácil da gente assimilar. Outro corte importante para avaliar o ventrículo direito, né? A gente já falou do apical, a gente já falou do subchiforde, vem assim isso aqui, o paraesternal, o eixo curto. Eu estou apontando com o meu marcador para o ombro da esquerda do paciente, aonde eu vou ter essa imagem, né, do coração como se tivesse cortado exatamente, e eu consigo ver ele nesse formato de C, de crescente. Uma das dificuldades de a gente avaliar a função do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, é a anatomia dele. Então essa dificuldade, né, quando eu olho no apical, ele parece uma pirâmide. Quando eu olho nesse corte, que é um corte axial, eu vou enxergar ele como um crescente. Isso torna difícil a gente ter mensurações do mesmo jeito que tem no ventrículo esquerdo. Mas esse é um ponto muito importante que a gente consegue avaliar o formato dele. E eu tenho um ponto de referência muito interessante aqui no ventrículo esquerdo, que são os dois músculos papilares. Então eu consigo, se eu busco essa janela, eu ter o paracurto e enxergar no nível nos músculos papilares, ter um ponto de referência para saber aonde eu vou medir o meu ventrículo direito, aonde que eu vou avaliar a relação do tamanho das cavidades também, para aí eu conseguir ter uma avaliação mais sistematizada das estruturas e uma interpretação mais fidedigna. O que eu vou enxergar no paracurto? Né? Normalmente eu vou ver o ventrículo esquerdo, né? Sempre com um formato no modelo normal redondo, né, circunferencial. O septo, né, sempre tem esse formato
né, de curva em direção ao ventrículo esquerdo, porém, quando eu tenho alterações que vão determinar uma mudança do ventrículo direito, quando eu tenho situações de sobrecarga, sejam sobrecarga de pressão, seja sobrecarga volêmica, essa relação muda e a sobrecarga no ventrículo direito empurra essa concavidade, então muda o formato do septo, que a gente estava conversando antes, nas diferentes janelas que a gente vai fazer, mas isso fica muito nítido da gente chegar no paracurto, principalmente se a gente pegar sempre o mesmo ponto, que seria o nível dos músculos papilares. Esse aqui é um exemplo, né? De novo, um paracurto, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Reparem que o ventrículo direito, conforme o ciclo cardíaco, não fica mais naquele formato redondinho, fica o septo mais retificado, mais achatado. Esse aqui é o chamado sinal do D, do ventrículo esquerdo, que é um sinal de sobrecarga. Reparem aqui, a gente tem essas massas musculares aqui, que são os músculos papilares, então eu sei que eu estou medindo, estou avaliando no ponto certo, né? De novo, ventrículo direito, septo, né, o formato, né, ele perdeu a sua concavidade natural, ele passa a ser retificado, e com isso a gente consegue ter uma informação, né, um sinal de que há sobrecarga do ventrículo direito. Por que que isso é importante, né? Qual é a motivação de estudar isso? Esse aqui é um estudo bem legal, de 2017, com o pessoal de Singapura, avaliando a frequência e o prognóstico do ecocardio em pacientes com SARA, né, com disfunção ventilatória. E eles mostram que esse sinal, né, do ventrículo direito, que retifica o septo e que o VD fica em formato de D, bom, esse sinal consegue identificar corpo pulmonale de uma maneira acurada. Eu faço isso sempre, né, no final da diástole, no nível, no plano dos músculos papilares. E com isso, eles conseguiram identificar como um critério isolado a disfunção corpulmonar e a disfunção aguda, um critério isolado que aumenta a mortalidade da UTI do hospital. Então, eles fiziam um ecocardio completo e conseguiram mostrar que, dentre todas as variáveis do ecocardio, a única dentro da UTI em ventilação mecânica em pacientes do SARA que tem significado prognóstico é o corpo pulmonar agudo, que a gente consegue fazer de uma maneira bastante simples, conseguindo essa janela, conseguindo fazer o paracurto e conseguindo identificar o plano dos músculos papilares, eu consigo fazer a minha imagem, consigo ter esse diagnóstico. Quantos exames eu preciso treinar, né, para aprender a fazer isso? Esse mesmo grupo já tinha publicado um estudo nesse tema. A partir de 10 exames, o ventrículo direito eu consigo 95% de resultado positivo, de acurácia na minha mensuração. Eles mostram aqui que é uma das habilidades mais fáceis da gente conseguir treinar e ensinar na parte do ecocardio. Fica do mesmo nível do derrame pericárdico, que é muito fácil o ultrassom identificar, a avaliação do VD, ou essa avaliação pontual para ver como é que está a movimentação do septo, como é que está a relação das cavidades, é muito prático da gente aprender e da gente fazer. Então, de fato, para mim, acho que a grande mensagem da aula é: lembrem do VD, pensem nele, porque além de ser fácil de aprender e de usar, ele é quem tem impacto prognóstico mais importante para os nossos pacientes de UTI, em ventilação mecânica, pacientes com SARA. É muito interessante, depois vou mandar para vocês um artigo recente do CHEST, fazendo uma revisão, e eles falam da importância da avaliação do VD para o intensivista. E eles dizem ali que o ventrículo esquerdo, né, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica e tudo mais, tudo isso tem tempo, né, e tem um acompanhamento mais longevo que pode ser feito de uma maneira ambulatorial também. E muitas vezes ficaria numa condição adequada para ser avaliado por o cardiologista e tudo mais. Porém, o VD, além de trabalhar num sistema de pressão muito menor, então ser muito mais sensível a alterações, a gente não consegue ter esses diagnósticos de maneira eletiva. A gente não consegue ter muitas vezes a informação de disfunção do VD de maneira antecipada, e mais grave que isso, que todas as intervenções que a gente está acostumado a fazer na UTI, seja ventilação mecânica, PIP, sedação, volemia, tudo mais, tudo isso tem repercussão direta no VD. E se eu não tiver disposto, se eu não estiver monitorizando o VD em tempo real, eu perco a informação e daqui a pouco eu posso ter um resultado negativo por não ter identificado adequadamente um corpo pulmonar e eu não ter tomado medidas que pudessem